Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos, nesse momento, dividir em classes. Não sei se temos classes aí. Irmã Núbia está ali. Classe de crianças também. Irmã Juscelene. Irmãos, então vamos seguindo aqui a nossa lição. Nós estamos bem pertinho de concluir o estudo da confissão de fé. Então vamos aproveitar essas últimas lições, lembrando, irmãos, que todo sábado nós temos uma classe de catecúmenos também. Então, aqueles que desejam aprender mais sobre a nossa doutrina, podem também participar, não é fechado para quem está aí querendo, os irmãos que estão pleiteando a membresia da igreja. Então, é pelo Google Meet, às vezes você tendo tempo ali, sábado à tarde, é um momento interessante. E você pode também tirar dúvidas, participar e ter esse tempo a mais para a gente estar junto, trabalhando essas ideias aí, esses assuntos importantes para nós. Vamos orar então, para começarmos nossa classe aqui. Oremos. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, teu povo, salvo pela tua graça, conscientes de que não é por obras, por méritos que nos apresentamos aqui diante de ti. Não é por mérito que somos teu povo, mas porque o sangue de Cristo, o Senhor deu teu Filho por nós. E nos uniu à tua igreja, nos faz ser parte desse povo. E também nos permite ter esse meio de graça, que é esse dia separado a ti. E também poder aprender mais dessas verdades, a qual também devemos meditar nelas todos os dias. E, especialmente no teu dia, temos tempo para parar e considerar essas verdades eternas. Ó Deus, recebe esse tempo dedicado, ó Pai, à consideração de assuntos tão importantes para toda a humanidade, ó Pai. Uma pena que vemos ao redor o secularismo, as pessoas não consideram que tem uma alma eterna, como vamos ver aqui na lição, e vivem a grande massa da humanidade totalmente alienada, alheia ao Evangelho de Cristo. E tem misericórdia, Pai, oramos pelas almas, abre portas para a pregação, que essa mensagem da Tua Palavra alcance nossos entes queridos, irmãos, parentes, amigos, que venha o Teu reino, ó Pai, no nosso país, que as pessoas se interessem pelo bem das suas almas eternas. Assim fala aos nossos corações, nos edifica e nos abençoa. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, aula 101 do estado intermediário e da ressurreição dos mortos. A vida é boa, né? Eu tenho um monitor lá que eu uso que tem uma mensagem que aparece toda vez que eu ligo ele, né? É em inglês. Life is good, né? A vida é boa. Nós temos planos para as nossas vidas, né? Nós temos projetos. Aqueles que ainda não casaram pensam em casar, aqueles que já casaram desejam ter filhos. Às vezes, conquistar um espaço aí, passar no concurso, poder se desenvolver, né? Então, essas coisas nos atraem, né? Para a nossa vida é atraída. Aqui nessa terra nós temos planos e desejo de lutar, de vencer. E tem vários motivos que tornam a vida boa, né? Poder desfrutar das coisas de Deus. Nós não temos uma visão da criação, nós não temos uma visão grega. Os gregos diziam assim, que o espírito é bom e a matéria é má. Então, a visão bíblica, a visão judaica, a visão hebraica, qual é? Que Deus criou tudo bom. E que o que tem de ruim é por causa da queda, do pecado. Então, mesmo com a queda, tem muita coisa boa, né? Deus nos permite desfrutar de muita coisa boa. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, diante do assunto de hoje, e diante dessa realidade se você, que é uma suposição, eu creio que Deus, né? Deus é soberano, é claro, mas não estou desejando nada disso. Porém, vamos ver que isso não é ruim. Se Deus lhe chamasse hoje, você morresse hoje, seria melhor, a sua vida iria melhorar?
Eu estou falando até do crente mesmo. A gente sabe, e nós vamos ver aqui, que o ímpio vai para um estado de tormento. Mas estou falando do crente. Será que, assim, a sua vida é ruim ou é boa? Né? Eu creio que no nosso país, quando a gente paga as contas, a gente pode considerar que tem uma vida, né, até que as coisas estão bem. Né? Você está ali, tem as suas atividades e tudo. Mas você, como crente, se morrer agora, se morrer hoje, você tem expectativa de que vai melhorar ou é pior? Ou vai piorar a sua situação? Né? Então, vamos considerar isso na aula de hoje, que é o estado intermediário, o estado do homem depois da morte. Vamos falar tanto dos crentes quanto dos descrentes, e, se der tempo, né, vamos falar também da ressurreição dos mortos. Vamos ler os textos que a confissão cita, que falam da morte do estado intermediário. Gênesis 3:19, Atos 13:36, Lucas 23:43, Eclesiastes 12:7. Eu tenho aqui os textos, né? Então eu vou lendo aqui, comentando. Quem puder, quiser anotar, mas tem lá na confissão de fé, se você tem uma confissão de fé em papel, na internet, ou uma Bíblia de estudo reformada, você tem essas referências lá no catecismo, ou na confissão de fé, perdão. Gênesis 3:19, no suor do rosto comerás teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a primeira impressão que a gente tem da morte, é bíblica, é verdade, morrer, como é que, pastor, você está dizendo que vai ser melhor depois da morte? Eu vou ter a separação da alma do corpo, o corpo vai voltar ao pó e vai se corromper. Então como é que isso pode ser bom, né? Quem é que quer isso? Né? Vai ter que ser sepultado, vai se corromper ali, se entrar no estado de putrefação, voltar ao pó. Deus tirou, fez o homem da terra, ele vai voltar para a terra. Atos 13:36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Davi morreu e o seu corpo voltou para o pó, viu corrupção. Lucas 23:43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí que vem agora já um versículo que responde à pergunta. Morreu agora, vai para um estado melhor, ou então é melhor ficar aqui? Quem sabe seria melhor se Jesus voltasse. Não é claro que se Jesus voltar e vier o fim também é equivalente, né, você morrer e estar com Cristo. Meus irmãos, Jesus disse para o ladrão da cruz, para onde é que foi o corpo do ladrão da cruz? Quando ele morreu? Para a terra. Ele continuou existindo. Jesus disse para ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. O corpo de Jesus foi para onde? No dia ali da crucificação, depois que Jesus morreu. Foi sepultado, ficou 3 dias sepultado. Como é que Jesus disse que vai se encontrar com o ladrão da cruz, o arrependido, no paraíso? É porque existe uma alma eterna, e ele se converteu, e para ele que era crente, foi o que Jesus disse: nós vamos se encontrar no paraíso, e é hoje, no mesmo dia, no exato dia da sua morte, aquele crente arrependido, novo convertido, Jesus disse para ele, você vai estar hoje comigo no paraíso. A grande pergunta é que nós temos que fazer para nós, voltando à questão, a vida é boa, mas se eu morrer hoje, é melhor, vai melhorar a minha vida, eu vou estar onde? Eu vou para onde? Meu corpo, se Jesus não voltar a morrer, ele vai voltar para o pó, vai se corromper. Mas a alma não morre. A alma, ela é eterna. Nós vamos tentar entender também em que sentido ela é eterna. Não é que ela existiu na eternidade, ela é criada. Mas ela não deixa de existir. E existe um sentido em que, mesmo o seu corpo indo para o pó, existe uma parte imaterial que é chamada de você. Jesus disse para o ladrão da cruz, você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar lá comigo. Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, Eclesiastes diz, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Apocalipse 7:4 e depois o verso 15, João revela lá. Então ouvi o número dos que foram selados, era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse número nós entendemos figurado, né? Não é 144.000 literal. É o povo de Deus representado ali. Então, João tem a visão dos salvos.
das suas almas ali, já santificadas diante de Deus no paraíso. Verso 15 de Apocalipse 7. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Certo? Então, João tem essa visão. 2 Coríntios 5, 1 e 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, lembrem de Paulo. Ele está dizendo aqui, nós vamos ver outros textos. Paulo era crente, tinha comunhão com Deus, vivia servindo ao Senhor, mas ele diz, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, morrer, juntando os versículos aí de Eclesiastes, é voltar para Deus, para o crente, e habitar com o Senhor. A sua alma ela é imediatamente santificada, o corpo ainda não, só na ressurreição. Mas você morreu, a sua alma, que hoje ela é pecadora, a sua alma, você mesmo crente, ainda tem pecado e corrupção. Morreu o crente, a alma é aperfeiçoada, imediatamente. E ela vai, então, estar na presença de Deus, dentro daquela contemplação da visão, como os teólogos dizem, visão beatífica, né? A visão de Deus, você já vai estar ali diante do Senhor, glorificado e ressurreto, adorando ao Senhor. Isso no estado intermediário, antes da ressurreição do corpo e do estado eterno. Já a alma ali, fora do corpo, ela vai estar consciente, na presença de Deus, adorando, servindo ao Senhor. E Paulo, ele desejava isso. Então, a vida é boa, mas será que nós desejamos estar com o Senhor? É isso, irmãos, que os mártires, muitos que foram para a fogueira, queimados, eles morriam e diziam, hoje é o meu dia, eu vou estar, hoje mesmo, né, estarei com o Senhor. Paulo diz, ora, de um lado e de outro, Filipenses 1, 23 aí, ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo, eu fico na dúvida aqui, eu quero ficar por causa da igreja, mas Paulo tinha convicção de que morrer era melhor, estar com Cristo era melhor. Será que nós temos essa convicção? O nosso povo, será que nós entendemos isso na hora da morte, nós vamos morrer se Jesus não voltar, e nós vemos essa expectativa como algo ruim, ou como algo bom, algo melhor? Tem uma criancinha, tem uma história, né? De uma criancinha da época do avivamento, com George Whitefield, era um pregador metodista calvinista, evangelista, né? Pregava ao ar livre e tudo. E essa criancinha, eu sempre conto essa história, não sei se já contei aqui na igreja, que ela estava doente, tipo uma criancinha de uns 8 anos, e sabia que ia morrer. E as pessoas ficam com pena, né? Uma criança morrer, as pessoas ficam, né, sentidas, é triste mesmo a pessoa viver tão pouco tempo aqui nesse mundo. Mas, quando foram conversar com a criança, ela disse, não, eu quero estar com o grande Deus do Senhor George Whitefield. Né? Ou seja, ela entendeu que ela não estava perdendo nada. Né? Na verdade, ela já iria ser promovida imediatamente a esse estado de bem-aventurança, de alegria. Então, ela tinha expectativa disso. Paulo tinha essa expectativa. Hoje, nesse tempo secularizado que vivemos, não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que a vida é ruim, que a gente tem que deplorar a vida. Não. Mas, irmãos, nós temos que ter a consciência de que há algo melhor. E que, claro, está no tempo de Deus, o dia da nossa morte. Mas nós não devemos olhar para esse futuro, para esse dia, como as pessoas do mundo aí. E que, na verdade, elas não têm tanta preocupação com esse dia, porque elas estão secularizadas, elas são materialistas, elas acham que morreu, acabou, elas creem no evolucionismo, nessas coisas, porque, assim, o evolucionismo, o materialismo, ele tem um lado complicado, porque ele tira o sentido da vida. Se tudo veio da bactéria, se não há Deus, então, se a alma morreu, acabou, não tem vida após a morte.
Se isso é assim, não tem sentido para a vida, para a ética. A vida é uma vaidade. A vida não tem sentido algum. Certo? Mas eles preferem crer nisso do que crer na Bíblia, no que nós pregamos. Porque, de acordo com o que nós pregamos, quando morre não acaba, eles vão ter que comparecer diante de Deus, vão ser julgados. E vão ter que responder pelos seus atos. E nós vamos ver mais na frente aqui o que acontece também com aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não têm a Cristo na sua vida. Então, é terrível a ideia para o ímpio, eles nem gostam de pensar nisso, né? Ele vai dizer aqui mais na frente, o Sproul, que tem um método aí chamado evangelismo explosivo, que a pessoa chega para o incrédulo para evangelizar, né? Perguntas para evangelizar. Aí ele chega para o incrédulo, aí diz assim: se você morrer hoje, você acha que vai para o céu? Você acha que vai para o céu? Você chega para uma pessoa descrente. Ele diz aqui, o Sproul, que quase todas as pessoas, mesmo ímpio, ele diz assim: eu não sou tão ruim assim. Dificilmente alguém, ele diz aqui, diz assim: eu sei que se eu morrer eu já vou para o inferno. Geralmente as pessoas, o ímpio aí em geral, ele ou ignora a existência do inferno, e Jesus falou muito do inferno, viu? Foi o que mais falou do inferno, foi Jesus, na Bíblia. E as pessoas ignoram esse inferno, elas sempre, se Deus vai ser misericordioso, e elas tentam sempre um subterfúgio, uma saída, mas, em geral, as pessoas não pensam nessa questão. E, quando são confrontadas, se você entregar na mão delas o critério, o juízo, elas vão dizer: acho que não, acho que tem gente pior do que eu, alguma coisa assim. Elas não têm evidência nenhuma de serem salvas, mas elas não acreditam. Imagina, se a pessoa acreditasse no inferno mesmo, como nós vamos ver aqui, se Deus permitir, der tempo. Você acha que ela não estaria interessada em ouvir isso que a gente está falando aqui, não? Isso aqui é do interesse, todo mundo tem uma alma. O que é que vai acontecer com a alma da pessoa quando ela morrer? Em velório, né, quando a gente faz fúnebre, está lá o pessoal, aquele momento, o pessoal chora, pensa na eternidade, né, nessas coisas. No outro dia, depois, não procura uma igreja, não tem interesse de ouvir dessas coisas. A gente está falando aqui de assunto, né, que geralmente em velório a gente fala, né? Mas isso aqui, irmãos, é assunto nosso, da igreja, para a gente pensar sempre nisso. Todo momento a gente tem que pensar nesses assuntos de respeito à nossa fé, à nossa vida cristã. Então, tem outros textos aí, mas eu quero ainda citar Lucas 16, 23, 24. Tem outros aí, que é a parábola, o pessoal chama que é a parábola, né? Tem um debate aí se é parábola, se não é. Mas aquela história do rico e do Lázaro, que o Lázaro era pobre, comia migalha da mesa do rico. E quando o rico morreu, Lázaro também morreu. Lucas 16, 23 a 24. E o texto diz: no inferno, morreu, veja que a Bíblia já diz assim, no inferno, já antes da ressurreição, do lago de fogo que vai vir na volta de Cristo, etc., mas ali já no estado intermediário, no inferno, estando em tormentos. Então a alma volta a Deus, mas aí ela vai estar como ladrão da cruz, no paraíso, ou em tormentos, já esperando a ressurreição para o juízo. Então, nesse texto aí do rico e do Lázaro, diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, tem um lugar chamado seio de Abraão, e tem o Hades, né? No Antigo Testamento, o lugar dos mortos era Sheol, no hebraico. No grego, o pessoal falava Hades. Então, na Bíblia tem essa ideia de que morreu, tem um lugar que então está esse povo lá, a alma esperando a ressurreição, e que é separado. Segundo aí esse texto do rico do Lázaro, é separado. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, já está em tormentos ali, segundo o texto, já está em tormentos. O rico já estava naquela condição. E a grande questão que ele está preocupado é os seus parentes. E pede, que Lázaro ressuscite, vai lá e
E o Senhor diz então, se eles não creem em Moisés, na Bíblia, nem que ressuscite alguém dos mortos, eles não vão acreditar. Então, a grande questão hoje, e diante desse assunto aqui, é que as pessoas não levam a sério. Não levam a sério. Elas não, se a pessoa... ninguém é salvo só por medo do inferno, não. Eu não acredito nisso. Eu creio que a salvação é obra do Espírito, com a palavra. Deus vai nos confrontando com a Bíblia, com a pregação. A gente vai então, nos mostrando o nosso estado de perdição. E Deus nos faz olhar para a cruz de Cristo. Mas pensar no inferno não é que vai salvar alguém. Mas muita gente que uma vez desejou conhecer de Cristo, começou às vezes pensando nessas coisas, né? Tendo essa perspectiva bíblica, porque a Bíblia não esconde isso. Esses alertas da Bíblia, falar dessas coisas soa como alerta para nós. Então, isso é muito importante a igreja tratar desse assunto. É muito importante pregarmos sobre esse assunto. Então, eu vou ler o texto da confissão, depois nós vamos fazer comentários aí sobre essa doutrina. A confissão, então, resume esse assunto da seguinte maneira, capítulo 32, seção 1 aí da confissão de fé. O corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê corrupção. Então, veja que a confissão está sempre citando a Bíblia, né? É quase praticamente uma citação da Escritura. O corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê corrupção. Mas a alma deles, que nem morre nem dorme, tem esse negócio de sono da alma, não é bíblico, não é doutrina nossa presbiteriana, não é doutrina ortodoxa da história da igreja. Pegue a tradição da igreja, de interpretação bíblica. Esse negócio de sono da alma é uma coisa de seitas, coisa nova na história da igreja. Não é assim que a igreja tem crido no decorrer da história. Então, a alma deles que nem morre nem dorme. O pessoal tirou essa ideia de dormir daquele texto que Paulo diz assim, quanto aos que dormem, ele é um eufemismo. Paulo está usando uma linguagem para suavizar, para não dizer assim, quanto aos que morreram, está dizendo, quanto aos que dormem. Então, nós vamos ver que não existe esse negócio de sono da alma. Então, a alma deles, que não morre nem dorme, tendo uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. Então, existe na humanidade, no ser humano, uma parte, criação de Deus, chamada alma, que pode-se dizer que é você também, assim como o seu corpo, que não deixa de existir, continua. E a linguagem aí, então, da confissão é dizer que ela é imortal, ela não morre, não destrói, ela é uma parte espiritual que não é destruída, que volta a Deus. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus. Então, o crente, quando morre, acontece o quê? A alma dele, o corpo separa da alma, o corpo vai entrar no estado de putrefação, vai voltar ao pó. Mas a alma é santificada imediatamente e vai para a presença de Deus. É o que Jesus disse para o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É recebida no mais altos céus, onde vê a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. Enquanto estamos... Por que é melhor que Paulo diz assim, eu desejo estar com Cristo? Irmãos, toda a nossa vida cristã aqui, nossa caminhada, nós estamos adorando um Deus que a gente não vê. Nós cremos num Jesus que foi pregado nas Escrituras, mas ninguém viu. Você crê no testemunho das Escrituras pela obra do Espírito. Então, ver a Deus é uma coisa maravilhosa, a nossa grande expectativa. Contemplar a Deus é uma visão beatífica, de beleza, de estar na presença do Senhor. É algo que, depois que o homem caiu, toda vez que apareceu um santo, um anjo, o próprio Deus, a pessoa caía com a cara no chão, achando que ia morrer. O homem perdeu essa condição de ver a Deus, depois da queda. Então, ver a Deus é algo que precisa estar plenamente sem pecado, santificado, e é algo maravilhoso que os crentes já desfrutam assim que morrem. E essa alegria, esse desfrutar desta visão, é muito melhor do que qualquer alegria, prazer, vitória, a segurança, a paz, a alegria, a vitória. É o filho voltando para a casa do pai.
todas essas angústias, todos esses problemas que nós temos aqui nesse mundo, todas essas dificuldades, tudo isso acaba. Então, como é que não é melhor morrer e estar com Cristo? Como é que não é melhor? Então, é recebido nos céus, onde vê a face de Deus, esperando a plena redenção. Então, consciente, fica lá, sabe que o corpo vai ressuscitar. A alma está lá com Deus, ela sabe, o meu corpo está lá, e Deus disse que vai ressuscitar. E aí ela está lá esperando isso, a plena redenção, em receber um corpo glorificado. E a alma dos ímpios é lançada no inferno. Então, a confissão de fé interpreta, assim como imediatamente o salvo, que volta para Deus, já desfruta, a alma santificada desfruta da presença de Deus, os ímpios já são colocados num lugar de tormento, esperando a ressurreição para o juízo, para a morte eterna. Ficará em tormentos em trevas espessas. Essas linguagens assim, de trevas, de chama, é tirado da Bíblia, certo? Não é da cabeça dos teólogos lá, não. Reservada para o juízo do grande dia. Então, ele ainda não está no inferno literal lá do lago de fogo, que a palavra de Deus diz, mas já está atormentado, porque ele já está consciente, ele está tipo... Imagine alguém que foi condenado à pena de morte e está no corredor da morte. Ele ainda não foi morto, mas ele é terrível, né? Só se for um louco para estar ali rindo, achando graça, sabendo que vai para a cadeira elétrica, ou ser enforcado, ou qualquer outro tipo de morte, né, ali pelos seus crimes. Além desses dois lugares destinados às almas separadas e seus respectivos corpos, a Escritura não reconhece nenhum outro lugar. Então não fala de purgatório, a Bíblia não fala de purgatório, de nenhum outro lugar. Certo? Irmãos, então esse assunto diz respeito ao quê? À escatologia, às últimas coisas, à consumação, à volta de Cristo, ao nosso estado futuro. Você não se interessa em saber do seu estado futuro? De como é que vai ser a vida futura? As pessoas, será que não se interessam? Então, há muita incredulidade aí no mundo, as pessoas estão indiferentes a algo que é fundamental, né? As suas almas. E a Bíblia fala sobre isso, sobre o nosso estado eterno. Tem coisas que a gente não sabe, a gente fica ali pressupondo, né? A gente vai ter corpo, como é que vai ser esse corpo? Né? Vai ter mesmo a matéria igual a essa que temos hoje? Né? Qual a idade que vamos ter? A maturidade? Né? Seremos jovens? Como é que vai ser esse corpo glorificado? Temos aí o corpo de Cristo na ressurreição, que recebeu esse corpo já glorificado, mas não há muitos detalhes ali desse corpo. Então, tem coisas que a gente não tem como ficar muito detalhando, algumas questões, mas a gente sabe que é melhor, que vai ser melhor. Então, escatologia é o assunto desses capítulos finais, certo? E precisamos pensar sobre isso. Quando a gente fala que a alma é imortal, nós queremos dizer que ela não vai deixar de existir. E alguns, como os gregos diziam assim, que a alma é imortal por natureza. Ela é imortal e pronto, e acabou. E aí existe uma doutrina chamada aniquilacionismo, que aí também uma doutrina recente na história da igreja, mas alguns creem que, não, Deus não vai manter lá os perdidos, sustentar a alma e o corpo dos perdidos no inferno eternamente. Eles vão deixar de existir. Eles vão ser aniquilados, eles vão entrar num estado de não existência. Certo? Porque eles creem nisso, né? Qual a base bíblica eu não sei. Mas por que nós cremos que não vão deixar de existir? Porque a Bíblia fala de que a alma ela é eterna, mas ela é eterna porque Deus vai a sustentar. A alma poderia ser destruída? Em tese, sim. Mas por que ela não se destrói? Ele diz aqui, Sproul, né? Uma alma humana não pode sobreviver por 5 segundos sem o poder de sustentação de Deus. Então, a ideia é que Deus vai sustentar essa alma. E depois, na ressurreição dos ímpios, ela vai voltar para um corpo de desonra. E a Bíblia fala assim, de um verme, essas linguagens, tudo indica é figurada.
é um símbolo, mas é uma linguagem figurada que aponta para algo pior do que o que a figura diz. Lago de fogo, chama eterna, trevas espessas, verme que nunca morre. Então, essa linguagem, por exemplo, a pessoa morre, né, vai ser sepultada. Aí tem uma parte lá, o corpo incha, depois a pele começa a sair, começa os órgãos também, ela vai apodrecendo. E aí tem o vermezinho que vai comer a carne, né? Uma hora acaba, né? Ele vai começar a comer a carne, uma hora vai acabar, né? O lanche dele vai acabar ali. Mas a Bíblia fala que no inferno o verme nunca morre. Como é que é isso, né? Como é que é esse verme que nunca morre? Então, isso aqui é uma figura, irmãos. Nós entendemos, em geral, os teólogos entendem que é uma figura de linguagem, mas a ideia é de que esse corpo vai estar sendo sustentado eternamente nessa punição e não vai ter fim. Por que não acaba, não se destrói, não tem fim? Porque Deus vai estar ali sustentando. E outra ideia errada que as pessoas têm é que Deus, né, ele não vai estar no inferno. Ele vai estar, mas a presença de Deus no inferno é em ira, em juízo. Deus é onisciente, Ele está em todo lugar. A questão é de que modo Ele vai estar ali. Então, segundo a Bíblia, fala do inferno. Porque assim, tem uma linguagem bíblica, né, que é ser banido da presença de Deus no inferno. É ser banido. Paulo usa essa linguagem, essa ideia de que está sendo banido. Mas Deus é onipresente, a questão é que Deus vai estar ali, mas Ele vai estar, né, em juízo contra os maus e sustentando aquelas pessoas ali. Por isso que elas não deixam de existir eternamente. Então, a vida perpétua da alma repousa no poder de Deus, não em seu próprio poder. Não é que as pessoas têm poder de ser eternas. Deus é quem sustenta essas vidas nessa condição. Certo? Então, temos argumentos aí, evidências várias, bíblicas, teológicas, né? Temos aí evidências várias aí, de que a vida não acaba, assim que a morte vem, a vida não acaba ali e pronto. Pelo contrário, né? Nós voltamos para Deus, ok? Nós voltamos para Deus, e há um sentido em que cada um de nós nunca morre e nem mesmo dorme, certo? Então vai haver uma continuidade, voltamos para Deus. No período entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, um ser humano existe temporariamente como uma alma sem corpo. Então as pessoas vão continuar existindo nesse período, né? Então é por isso que nós devemos pensar: somos almas perdidas ou salvas? Se morrer hoje, vou para uma condição melhor ou não? Né? E por quê? Né? É por obras? Não, é pela graça, mas estou nessa graça. Então Jesus fala de modo categórico, né, para o ladrão da cruz, como vimos, que ele estaria hoje mesmo no paraíso, e os crentes então ficam aguardando essa redenção. Ele cita aqui para o Lázaro, lembra de Lázaro, né, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria? Lázaro morreu, Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus não correu para ir lá impedir que ele morresse, e quando Jesus chegou já tinha 4 dias morto. 4 dias morto. 4 dias morto, irmãos, a pele já foi, os músculos, os órgãos. O pessoal dizia: oh, Senhor, ele já está cheirando mal, decomposição avançada. Então, fica claro ali que quando morre, né, o corpo vê corrupção, né, ele volta ao pó, ele é semeado em corrupção, o corpo se corrompeu. Então, Lázaro, né, estava nesse processo aí, de ver a corrupção. Mas Jesus o ressuscitou, né, fez aquele milagre, o seu corpo voltou, a sua alma voltou para o corpo, embora não um corpo glorificado ainda, né, mas ali nós vemos. Quem foi que não experimentou corrupção? Segundo o Salmo 16:10, que é um salmo messiânico, falando de Cristo, Jesus morreu e isso se cumpriu nele, né? O que o Salmo 16, verso 10, falou. Então, Davi, né, o salmista, profetizou, Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja
corrupção. Isso é messiânico, aponta para Cristo. Então, se Jesus não voltar, todos nós passaremos pela morte e nosso corpo, então, voltará à corrupção, certo? Mas morremos sabendo que a alma continua e na expectativa da ressurreição. Ok? Então, nós cremos nisso aí. Então, quando morremos, vai acontecer o quê? Cada um de nós. Quando nós morremos, vai acontecer o quê? Em primeiro lugar, também, né? O que não vai acontecer? Saiba disso, você não vai deixar de existir. Sua alma continua. Certo? Sua alma não morre. Por que não morre? No sentido de deixar de existir. Porque Deus criou para isso, Deus a sustenta. Certo? A alma fica fora do corpo, né, por um tempo, mas, né, ela não vai dormir. Não vai dormir. Não existe esse negócio de sono da alma. Né? A Bíblia não fala disso. Eu citei aí Apocalipse dos santos lá diante de Cristo adorando. O ladrão da cruz, consciente, com Jesus. Lá no Antigo Testamento, no período dos reis, quando falava dos reis, dizia assim, que dormiu com seus pais. Isso é um eufemismo. Isso é uma linguagem para dizer, né, que estava morto. Então, esse negócio de sono da alma não tem base bíblica alguma. Certo? É o estado intermediário. A alma vai existir sem o corpo. E Paulo desejava esse estado. Né? Paulo desejava isso. Ele dizia, eu estou constrangido. Eu desejo ficar, mas partir é melhor. Partir é estar com Cristo imediatamente, é ser promovido. Partir é já experimentar dessa presença, a quem ele serviu sem ver, né, com angústias, conflitos, com lutas. Então, para o crente, irmãos, para nós, veja como é bom ser crente, né? O pessoal não quer ser crente, né? Não sabe como é bom. Veja como é bom ser crente. Para nós, a questão é bom viver? O que eu pergunto, é bom, né, viver? Tem coisa boa na vida, né? Mas para nós morrer é melhor. Então, Paulo ele tinha que escolher entre o bom e o melhor. Não era o bom e o pior. Porque a atitude dos crentes hoje em dia, muitas vezes, não, viver é bom, morrer... E Paulo diz, não, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Acho que é mais ou menos isso, né, que ele disse, se eu não me engano. Então, morrer é entrar num estado melhor, muito melhor. A vida no estado intermediário é muito melhor do que a vida agora. Segundo o apóstolo Paulo, né, servo de Deus, apóstolo de Cristo. Mas ainda não é o melhor final, porque melhor ainda vai ser na ressurreição. Então, as coisas vão melhorar. Claro que nós somos, né, em geral, né, nós somos amilenistas, né, e escatologicamente, então nós cremos que o mundo ele vai piorando. Eu acho que a maioria, né, crê que o mundo, antes da volta de Jesus, as coisas vão piorar. Então, é claro que você vai envelhecer, é claro que nós estamos passando lutas, crises, a vida nesse mundo, ela tem pioras, né, digamos assim, as dificuldades estão aí, mas no sentido, para nós, no sentido da esperança cristã, a nossa expectativa final é que vai melhorar. Mesmo ali na morte vai melhorar, e vai melhorar mais ainda na ressurreição. Então, o melhor virá na ressurreição final, quando nossas almas serão unidas com os nossos corpos glorificados. Viveremos para sempre nesse estado glorificado. Então, tudo é bom para nós, irmãos. Né? Se Deus quer que a gente fique aqui, Ele tem um plano para nós. Ele vai nos usar, Ele quer nos abençoar em meio às lutas. Nossa fé vai sendo aperfeiçoada, mas Deus tem um plano. Deus vai cumprir o seu desígnio com a nossa vida nessa terra. Morreu, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Na volta de Cristo, aí, a terra, novos céus e nova terra, né, a terra restaurada, a nova Jerusalém que desce do céu, a comunhão, vivermos sem mais dor, sem pecado, tudo resolvido, os problemas, na casa do Pai, em comunhão, sendo aceitos, perdoados. Então, maravilhas. Né? E lá não tem nada a ver com, né, em tese, assim, embora tenha outra questão que não é o assunto de hoje aqui, dos galardões, mas muitas das coisas que a gente faz aqui, luta, briga, fica aqui mesmo.
Muitas das nossas ansiedades, dessas coisas que a gente acha bom, desses projetos, dessas coisas que são boas aqui, vão ficar aqui. Vão ficar por aqui mesmo. E a gente não vai ficar assim com sentimento de perca, porque lá vai ser melhor. Então, maravilha para o crente. Agora, para o incrédulo, e aí por isso que eles preferem acreditar que não existe alma, que Deus não existe, que tudo acaba aqui. Para o incrédulo, elas são ruins, a vida tem as suas dificuldades. E depois piora e muito, né? Na morte piora e muito, né? Para aquele que não crê em Jesus. Certo? Então, nós temos essa esperança, não vai haver pecado lá no estado eterno, estaremos aperfeiçoados, seremos recebidos no mais altos céus, contemplando a face de Deus, esperando a plena redenção dos nossos corpos. Então, como João diz, veremos como Ele é. Então, talvez um problema nosso é que nós não sabemos nada das alegrias espirituais, não temos desejo de estar com Deus ou ver Deus, certo? Então, é incredulidade, né? Muitas vezes da nossa parte, ok? Não estou dizendo, irmãos, que você não tenha projetos para a sua vida, que você... Não estou dizendo isso, não. Mas, por exemplo, hoje é domingo, todo mundo aqui tem o que fazer, a semana acaba, você tem que parar ali coisas que você não consegue fazer tudo, o trabalho sempre se renova, né? Na próxima semana tem mais coisas, mas nós temos almas eternas. Nós estamos aqui, nós nos reunimos como igreja, nós buscamos a Deus, porque nós sabemos que a nossa vida não se resume a esses projetos que nós temos aqui. Se Deus quer, nós vamos obter êxito neles. Ele vai abençoar os 6 dias, nós vamos conseguir, nos 6 dias que Deus nos dá para desenvolver nossas atividades, conseguir o êxito nessas coisas. Mas a nossa grande expectativa é ver Deus, é estar com Deus. Nossa grande expectativa, então, é experimentar dessas alegrias, e justamente no dia do Senhor, é o dia da gente parar para pensar nessas coisas, meditar nelas, considerar. Então, o que é que tem mais importante do que isso na nossa vida? Do que essas coisas? O que é mais importante do que a Bíblia, o Evangelho, o bem das nossas almas, se eu estou com Deus ou não? Se eu estou, que maravilha. Se não estou, se eu estou aqui é porque Deus está me fazendo ouvir essas coisas, é porque Ele tem um plano, Ele quer que eu tenha a oportunidade de buscá-lo e de não correr esse risco, né? Arriscar, perder tudo nessas questões aí, de perder a alma. Então, é muito importante, irmãos, nós valorizarmos, então, essa meditação, essa consideração, certo? Então, aqui nós não vemos Deus como nós veremos lá, né? Nós vemos pela fé, nós não vemos. A gente nem sabe como é que é esse negócio de ver Deus, né? A gente não tem nem noção do que pode, né? Do que será isso. Mas ali nós veremos e iremos continuar vendo. A Bíblia diz em Apocalipse que a cidade, o novo céu e a nova terra, não vai ter mais nem sol, nem lua, porque a luz do Cordeiro vai iluminar. Então, são coisas maravilhosas que são ali apontadas para nós ali no futuro. Não haverá noite, né, lá, a glória de Deus e do Filho jamais se apagará, ela irradia e brilha para sempre. Viveremos no meio dessa luz. Então, os santos de Deus, os mártires, eles morriam ansiosos por estar lá. Alguém pode dizer assim, pastor, a vida deles devia ser difícil, ruim, então, né, hoje o pessoal está vivendo a vida boa aí. Mas, irmãos, talvez, né, quem sabe, essa indiferença juntando com a incredulidade, talvez as pessoas estão gostando muito, né, da sua vida nessa terra. Mas o fato é que, na história da igreja, Paulo como modelo, os santos, os mártires, vários crentes, né, desejavam estar lá, e nós precisamos parar para meditar nisso. Tem um livro aí, se você quer meditar nessas coisas, vou recomendar um livro de um pastor puritano chamado Richard Baxter, que o nome do livro ele é um resumo, né? Os puritanos escreviam muito, aí o pessoal resume numa linguagem para a gente entender. O nome do livro é O Descanso Eterno dos Santos, né? Então,
Esse livro, eu já tive a oportunidade de dar uma lidinha nele, o resumo ali, né? Baxter quase morreu. Ele teve uma experiência de quase morte. Aí ele parou para ali, ele acamado e tudo, ele meditou nessas coisas e escreveu esse livro. Inclusive, eu não sei nem se é fácil de achar, não é de um editor aí, eu não sei se é a Shed, mas vale a pena, né? O nome do livro é O Descanso Eterno dos Santos. Ok? Então, esse descanso eterno é a esperança dos crentes, né? É algo que devemos cultivar, esse santo desejo, né? Então, viva, se Deus lhe dá a viver aqui, viva, desfrute. A terra não é ruim, né? Não é má, como os gregos diziam, mas saiba que tem algo muito melhor que nos aguarda no futuro, certo? Então, eu vou passar aqui, tem algumas questões aqui da visão beatífica, que Spru desenvolve aqui. Ok, então, irmãos, nesse primeiro ponto aí da confissão, a primeira parte é a maior, nós temos 2 sessões, são menores, as próximas sessões, eu creio que dá tempo para a gente concluir aqui rapidamente. Eu vou concluir aí para perguntas, acho que é melhor. A sessão 2 diz sobre a ressurreição. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Vai ter um dia que é o dia da volta de Cristo, que é o último dia, o dia do Senhor. Nesse dia, Jesus vai voltar de imediato, e o crente que estiver vivo, ele vai ser arrebatado e transformado, mudado, receber um corpo glorificado imediatamente. Certo? Todos os mortos serão ressuscitados com o seu mesmo corpo. Nesse exato dia, quem morreu vai ser morto saindo do mar, morto saindo da terra, voltando para o seu corpo, reunindo, morto de todo canto, sendo reunido, certo? Com o seu mesmo corpo e não outro. Como é que Deus vai conseguir fazer isso? Não é gente que foi queimada, engolido por feras, comido por tubarão, comido por verme, vão ressuscitar. Com o seu mesmo corpo, porém com qualidades diferentes, e ficarão reunidos à sua alma para sempre. A Bíblia, irmãos, não dá muita ênfase aos não crentes nesse dia. Então, o que a Bíblia diz assim, é que o pessoal até faz esses filmes, né, do arrebatamento, aí, os pessoal pré-tribulacionista, que aí fica só a roupa da pessoa, e o outro que não era crente fica, porque eles creem que não é, que tem etapas à volta de Cristo. Tem uma volta secreta, aí depois tem uma volta. Para nós, Jesus volta para resolver logo tudo. Né, já volta para resolver. Então, mas a Bíblia não dá muita ênfase no ímpio. Se ele já vai morrer imediatamente e receber o corpo de desonra, ali pela presença de Cristo, já vão morrer ali e receber. A Bíblia não dá muita ênfase, mas ela dá ênfase nos salvos, que eles já recebem o seu corpo glorificado ali de imediato. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4:17. E 1 Coríntios 15, 51 a 52, e 1 Coríntios 15, 42 a 44. Ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. No último dia, tocou a trombeta, o que vai acontecer? Num piscar de olhos, ó, todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Corpo glorificado. A trombeta soará, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você acha que vai conseguir ver Cristo nesse corpo aí que você está? Né? Se vê é para morrer, né? Então, possivelmente, o incrédulo, ele vai... O pessoal acha que... O pessoal que tem essa visão pré-tribulacionista, essa questão do dispensacionalista, né? Coloca a coisa bem assim, cria toda uma tensão, todo um processo, né? Mas na visão reformada, nossa perspectiva, Jesus vem e já vem para consumar, para ter o grande julgamento, o novo céu e nova terra, e já vem para a consumação, certo? Eu vou ler só esses 2 textos. Então,
quando Deus, né, vier, quando o Senhor vier, Ele tem esse poder de fazer o nosso corpo voltar. Se você morrer antes da volta de Cristo, não se preocupe, não fique preocupado. Você vai para um estado melhor imediatamente, a sua alma, e o seu corpo, sim, ele vai voltar ao pó. Mas lembre de Jó. O que foi que Jó disse? Com esses meus olhos, na minha carne, verei a Deus. Como é que é isso? Nós não sabemos, mas Deus vai nos fazer voltar para o nosso próprio corpo. Claro, agora diferente, né? Um corpo glorificado. E Ele tem poder para isso. Certo? Nossos corpos se unirão com as nossas almas, e isso agora será eterno, né? Não vai haver mais separação. E a última sessão, a 3, a confissão de fé nos diz assim: o corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. Então há uma ressurreição geral, mas o corpo dos incrédulos para a desonra. O corpo dos justos será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra, e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso dele. Certo? Então, João 5, 28 a 29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, todos vão ressuscitar, uns para a ressurreição da vida, outros para o juízo. Então, vai haver um corpo de juízo, um corpo para experimentar o que a Bíblia chama de morte eterna, que não é deixar de existir. Vida eterna, irmãos, não é só existir eternamente. Os ímpios também vão existir eternamente no inferno. Vida eterna que a Bíblia nos prega, nos diz, é vida em comunhão com Deus, é vida dos arrependidos, dos crentes, dos que estão em aliança com Deus, dos que estarão com Cristo. Isso é vida eterna, é vida com qualidade de vida, na presença de Deus, desfrutando da sua visão beatífica, desfrutando de uma terra restaurada. E a existência desses que vão para o juízo, eles vão continuar existindo, tendo vida, mas é descrito como morte eterna. É uma existência miserável, né? Estarão em tormentos, segundo as Escrituras. Filipenses 3, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, nosso corpo será transformado para poder desfrutar dessas maravilhas todas aí que a Bíblia nos fala. Então, a ressurreição do corpo não é só para os salvos. E isso, irmãos, se o ímpio parasse para ouvir isso, tanto que ele tem uma alma, né, porque o pessoal parece que nem acredita hoje que tem alma mais, que ele continua a existir, que ele vai ser responsabilizado diante de Deus pelos seus feitos, se não se arrepender e crer no Senhor. E não apenas isso, que vai haver um estado eterno, uma morte eterna, e que vai ser no corpo. O homem pecou através da alma e do corpo, né? Pensamentos, palavras e ações, a gente costuma dizer. Então, o juízo é alma e corpo, é sofrimento de alma e corpo. Corpo de desonra. Então, todas as pessoas vão estar no corpo. Todas as pessoas vão voltar, ressuscitar para o corpo. Os remidos terão corpos ressuscitados para desfrutar da gloriosa e honrosa ressurreição por toda a eternidade. O corpo dos injustos será ressuscitado para a desonra. Esse negócio de aniquilacionismo deixa de existir, isso é uma heresia. Né? É uma heresia. Muita gente se agregou aí a algumas seitas, sono da alma, aniquilação, não tem base bíblica, não é a nossa doutrina. Certo? Então não vai ter destruição, porque Deus vai sustentar, o que já falamos, essas vidas. Almas continuam após a morte, porque Deus as preserva. As almas dos seres humanos não são mortais no sentido de que elas podem ser destruídas, se não fosse por Deus que sustenta a sua existência contínua. Então, elas até poderiam ser destruídas, né? Mas Deus vai estar ali em juízo, sustentando e punindo os ímpios no inferno. Deus estará ali em juízo. Então, se a pessoa parasse para pensar, volta a dizer, né, o ímpio, né? Ele está ali pecando. Que tem um mártir, eu não lembro agora o nome dele, que ele assinou uma renúncia de Cristo
E aí depois, quando ele foi para a fogueira, ele se arrependeu. Aí ele, não sei se Emerson lembra desse mártir. Aí ele botou a mão dele primeiro para queimar no fogo, mostrando a penitência dele, né, que ele tinha se arrependido. Porque o ser humano, ele peca por meio do corpo. Né? Se fôssemos os anjos, só tem a parte espiritual, então eles não vão sofrer corporalmente. Mas a Bíblia fala de uma punição que vai para o corpo. Então isso deveria gerar temor no coração daquele que ouve essas verdades bíblicas. Então o pecado, ele é algo terrível, né? Que gera morte, destruição. Se não houver arrependimento, perdão de Deus, a pessoa vai sofrer, né, eternamente. E o corpo que hoje é usado para o prazer vai ser usado para a destruição, para a morte. Né? A alma que hoje perde tempo com pensamentos ímpios, se não se arrepender, se não estiver em Cristo, se não for perdoada e coberta pelo sangue, essa alma, essa consciência vai ser atormentada eternamente. Então, por que as pessoas não pensam em inferno nessas coisas? Porque essas coisas, irmãos, são desagradáveis e é difícil até contemplar essas coisas, né? Até mesmo nos salmos, a gente canta às vezes os salmos, né? Aí a gente canta, o pessoal até, mas é bíblico, aí são messiânicos os salmos, e fala que Deus vai punir os ímpios, né? Quando a gente canta, e tem aquelas figuras nos salmos que fala do juízo de Deus, né? Que a gente canta no salmo aí, que Javé vai fazer chover fogo e enxofre sobre os maus. Para nós, irmãos, claro que a gente não deve ter prazer, como Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus é justo. No final vai haver o julgamento. Deus está dando tempo para que se arrependam. Não havendo arrependimento, a justiça vai ser cumprida. E vai ter um momento que não vai ter mais volta na eternidade. Então, ao mesmo tempo que isso é terrível, e nós não devemos desejar, claro, que nenhuma alma vá para esse estado, devemos orar por elas, pregar o Evangelho, mas, de alguma maneira, o juízo para o crente, ele traz conforto, esperança de que Deus vai resolver as coisas, que as coisas vão ser tratadas, que Deus é justo e nós vamos nos alegrar nessa justiça de Deus. Então, pensar nessas figuras, lugar que o verme não morre, né, essas coisas que a gente falou aí, são imagens terríveis, medonhas, né, e que as pessoas, como eu disse no começo aí, elas não querem nem perder tempo, né, pensando nisso, e preferem não pensar. Porém, volto a dizer, isso é muito importante na nossa mensagem da igreja, porque nós não falamos só para o aqui e o agora. Nós pensamos sim na eternidade. Jesus falou muito do inferno, certo? E quase tudo que sabemos sobre o inferno foi Jesus que falou, palavras do próprio Cristo. Ok? Então isso tem que ser considerado. E ele diz aqui uma coisa interessante, que eu quero comentar. Conhecemos pessoas que, por mais ímpias que fossem suas vidas, de repente parecem se tornar santos em seus funerais. É um pensamento terrível, é claro, que alguém acabou de morrer e foi para aquele lugar terrível de julgamento. Então, é natural a gente evitar pensar nisso, ele está dizendo aqui. A pessoa viveu ímpia, não tinha nenhuma evidência de crente, nenhuma marca de conversão, morre, né, tinha um professor meu que diz assim, morre o homem, nasce o mito. Né? Morre o homem, então a pessoa morre e vira santo. Né? Aí no mundo é assim. Porque a gente não gosta, e é claro, irmãos, é claro que e nós somos orientados, né, os pastores, nos nossos manuais aí de fúnebre, é claro que ali não é o momento de você falar dessas coisas e aplicar ali diretamente. A gente prega o Evangelho para os vivos que estão ali, até porque o destino daquele que morreu está selado já. Então, geralmente, nós usamos funerais como oportunidade de pregar para quem está ali, para que se arrependa e creia. Mas eu creio que cabe sim o crente, nós devemos meditar nisso. De que pessoas que vivem de modo ímpio, que não são crentes, não se arrependem, a Bíblia que fala, não é porque eu que estou julgando e dizendo isso, nem você deve fazer, né, não é você que está na cadeira do tribunal para julgar, mas a própria palavra de Deus. Paulo diz, por causa do seu coração duro e impenitente, você está acumulando ira para si mesmo no dia da ira, do julgamento. Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. Certo? Então, talvez haja pouca meditação na questão espiritual aí, certo? Há pouca meditação. Por isso que as pessoas gostam se apegam tanto à evolução, né? Doutrina de evolução,
de que Deus não existe, que Deus está morto, esses negócios todos aí. Certo? E por isso que as pessoas não gostam da igreja, né? De crente, de igreja que prega o céu, o inferno, a cruz. As pessoas não gostam, não querem, não vão. Por que tem pouca gente ouvindo essa mensagem? Ou vão para igrejas que pregam essa mensagem? Né? Por que isso acontece? Já parou para pensar? Elas não querem ser incomodadas ou ouvir esse tipo de evangelho sobre esse Deus soberano que vai julgar. As pessoas não estão, isso não é atrativo pensar nessas coisas. Eu acho que a gente que faz isso são pessoas melancólicas, só fala de inferno, de pecado, né? E a vida está aí boa. Não, a vida é boa para ser vivida no temor de Deus, mas ela não é tudo. O melhor não está aqui, né? As coisas vão melhorar no estado eterno. Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso, nos preparar, todos nós, né? Vivemos dias maus aí, as doenças, né? Pandemias, guerras, né? Sinais aí da volta do Senhor, né? Sinais da volta de Cristo. E nós precisamos, em meio aos nossos problemas, conflitos, elevar mais nossos olhos, né? Para esses assuntos e glorificar a Deus também na nossa morte. Então, na hora que Deus chamar, você poder ter tranquilidade, né? Saber que Deus vai lhe levar para uma condição muito melhor do que está aqui e viver nessa expectativa e preparação. Né? E como igreja também, além... mas eu creio, pastor, que eu já tenho certeza que eu sou salvo. Ótimo, né? Maravilha. Continuar buscando a santificação e lembrar que estamos num mundo aí totalmente ignorante dessas coisas, que não gostam, não querem, não têm um pico de interesse de pensar nessas questões, e nós temos que ser aqueles que precisam falar destas coisas para as pessoas, perguntá-las, né? E questioná-las aí sobre isso, e se Deus dando a oportunidade de falar, né, desses assuntos, para que eles não venham, né? É o que o rico diz para o Lázaro, né? Manda alguém lá e diz, não, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia, nós temos a Bíblia. As igrejas fiéis estão aí pregando. Então, esse é o método, né, que eles possam aproveitar enquanto estão vivos, né, e tudo mais. Irmãos, perguntas, dúvidas, participações? Ficou claro aí? Diga lá, meu irmão Joel. Mas senão eu respondo na próxima aula, se não der tempo hoje. Sim. Vindo depois disso, o juízo. Hebreus, né? Aí eu pergunto, esse juízo já é imediato após morte? Ou vai ter um tempo que, porque se for após morte, é por etapa. Por acaso, eu vou tirar comigo, vamos que eu já vou logo diretamente para o juízo. Outra pessoa que vai morrer amanhã ou depois, é juízo. Pronto, é justamente isso que o pessoal do sono da alma prega. O que é que eles dizem? Se a pessoa Abraão, que morreu lá, vai ficar milênios esperando o dia da volta de Cristo para receber o corpo e ser julgado para receber o corpo e os galardões. Então, assim, nós cremos que tem o dia do juízo. Porém, irmãos, temos que entender o seguinte, é o que Jesus disse, quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Então, no exato momento da morte, né, a pessoa que é crente verdadeira, ela já tem o Espírito, ela já tem esse testemunho aqui, que ela está salva. Então, no exato momento da morte, ela já vai estar na presença de Deus, ela já sabe que o resultado, ela já está esperando a ressurreição para a vida eterna. Mas o dia do bater o martelo é na volta de Cristo. Já o ímpio, ele fica nesse estado de tormento, que é chamado também, e usa essa linguagem de inferno, mas ele ainda não está exatamente desfrutando do juízo final total ainda. Então, para nós, essa espera é consciente. Nós não cremos no sono da alma. Então, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então, Abraão, Isaac, Jacó, os santos, eles estão desfrutando dessa presença de Deus, eles estão ali esperando. Inclusive, o texto que a gente citou de Apocalipse diz que eles ficam dizendo, até quando, Senhor, não julgas os teus santos? Ficam lá clamando, orando, pedindo. Então, há um intervalo de tempo, há um dia do juízo final,
Mas é claro que para o salvo, quando ele morre, ele já está ali na condição de santificado. A alma já é aperfeiçoada, ele já sabe qual é o fim dele. Ele só vai ter ali bater para dizer o galardão e ouvir, vinde bendito de meu Pai, e o corpo também ser ressuscitado e ele entrar com o corpo. Então, o pessoal do sono da alma argumenta justamente isso. Ele diz assim, mas é muito tempo, o indivíduo que morreu lá no Antigo Testamento, é muito tempo ele esperando. Aí eles pregam o sono da alma. Eles vão dizer que não, a pessoa morreu, ela vai ficar dormindo esse tempo todo. Aí quando Jesus voltar, ela vai ser ressuscitada, vai despertar, e aí vem o juízo. Irmãos, a questão é que a gente não vê base bíblica para isso. Tem vários textos que mostram consciência. O ladrão, como é que ele diz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como é que ele ia saber disso? Está consciente disso. Então, a doutrina do sono da alma, nós não vemos condições bíblicas de sustentá-la, né? Não tem. Qual o versículo? Onde é que tem dizendo isso? Então, quando ele diz esse versículo que você citou, que vem o juízo, né? Que vem o juízo, a ideia é que não tem mais nada para acontecer. Morreu, vai ficar esperando esse juízo. Então, não tem outras etapas. Não tem mais o que. A pessoa que morreu com Deus já espera a volta de Cristo. A pessoa que morreu sem Deus já espera o juízo para a destruição. Então, não existe mais nada no processo, né? Já é a última etapa. Sim. Orar para não morrer. Vamos, eu vou falar, só posso falar por mim primeiro. Eu fico orando para um irmão meu faleceu lá em São Paulo. Eu ficava na preocupação, toda a família, Deus, proteja José para não morrer. Mas ele já tinha falado, aceitou Jesus como Salvador, tal. Por que nós temos essa preocupação, orar para não morrer, se a gente acredita e crê que vai para o céu? A gente ora para não morrer, é para que a pessoa não morra mesmo, ou então porque há algum medo, porque eu fico preocupado porque a gente ora tanto para a pessoa não morrer. A pessoa está doente, nós vimos hoje no escudo de orações, hoje no culto que nós temos, né, que a gente fica sempre orando pelos doentes. Será se realmente é para a gente fazer isso, orar para a pessoa ficar boa, se a gente sabe que é que a pessoa precisa? Saúde é uma necessidade terrena, né? Para termos vida com qualidade aqui nessa terra, a saúde ela é algo que a gente precisa ter. Eu creio que nós podemos orar, sim, pela saúde. Agora, a grande questão é que a nossa oração ela é submissa a Deus e nunca, principalmente quem está ali terminal, nunca a gente deve, principalmente se é crente, né? A gente deve dar a entender, orar no sentido assim, primeiro que Deus sabe o tempo de cada um, né? E nunca orar como se, tipo assim, a pessoa morreu, a pior tragédia do mundo para um crente, ou como se não tivesse esperança, né? Com desespero. Porque assim, o que acontece na morte, irmãos, é que nós perdemos um companheiro de viagem na morte. Nós é que sentimos saudade, mas ele vai estar melhor. Então, geralmente nessa oração, e a pessoa às vezes, porque ela a gente tem a carne, a gente está nesse mundo, ela às vezes deseja ficar mais um tempo, mas Deus é que sabe o que é melhor para aquela pessoa. Mas a verdade, à luz de tudo que falamos aqui, é que a morte é pior para quem fica, que vai sentir saudade, que vai perder aquele companheiro que esteve ali junto tanto tempo. Então a gente tem que lembrar, à luz do que foi ensinado aqui, que para aquela pessoa é melhor. Então quando você ora, é porque você quer que a vontade de Deus seja feita, que a pessoa possa ser restaurada, ela possa viver. A gente não sabe o plano de Deus, o futuro, então a gente pode pedir, e Deus abre essa possibilidade. Porém, se for a doença que Deus escolheu para chamar aquele irmão, a gente tem que orar também, no sentido assim, de que Deus seja glorificado, de que a vontade de Deus seja feita, de que Deus conforte os corações, de que a gente aqui tenha a plena convicção que aquele irmão que é crente, ele está melhor do que nós. Ele foi promovido a uma condição melhor do que nós que estamos aqui. Então, nunca devemos dar uma ideia para o mundo de desespero e tal. A gente sente o luto, a separação, a perca do companheiro ali da nossa trajetória aqui, mas a gente tem que ser confortado com isso. A ideia de que ele está muito melhor do que está aqui. Deus sabia, Deus quis, Deus tinha um plano de fazer isso, Deus o chamou.
Então, nós, a igreja, devemos ter esse conforto, essa esperança, e não dar a entender que a única resposta de Deus teria que ser livrar sempre, curar sempre e tudo, porque a gente vai conviver, né, com a morte, ela está aí, e ela é, para o crente, não mais um juízo, mas a entrada no estado eterno. É algo glorioso, algo bom, algo que vai melhorar. E por isso que o mundo também diz que os crentes fica fazendo as pessoas crerem em utopia, né? E é ópio do povo a religião, fica ensinando o povo a viver uma vida que contente, e se morrer está bem também. Mas não, é porque nós temos esperança, né? Temos esperança. Então, é importante lembrarmos disso, e que, enquanto estivermos aqui, vamos ter, né, lutas, sofrimentos também. Irmãos, tem perguntas ainda? Diga, Gabriel. Depois, Raimundão. Não. Não. Tradição, não é na Bíblia. É tradição. Porque para a Igreja Católica, é porque assim, você tem que entender que para o católico, a tradição, o Papa falando lá na cátedra, é palavra de Deus. Quando ele diz assim, no ecumenismo, protestantes voltem para a Igreja Católica, voltar é dizer assim, o que o Papa diz é Bíblia, peso de Bíblia. E a Igreja Evangélica Protestante diz, não, só a Escritura. E a tradição, porque assim, qual é o lugar da tradição no protestantismo? A tradição, nós não ignoramos, nós não jogamos a tradição fora, não. A tradição, ela está submissa à Bíblia, ela nos ajuda a interpretar a Bíblia quando ela é fiel. A nossa confissão de fé é uma tradição. Ela não é Bíblia, ela não tem peso de Bíblia, mas ela é um auxílio à interpretação. Já para o católico, não. A tradição é acréscimo à Bíblia, é peso de Bíblia. Eles baseiam doutrinas, eles têm os livros apócrifos, ali no Antigo Testamento, e eles têm também as doutrinas que eles inventam mesmo. O Papa foi lá e falou. Possivelmente, pelo que eu já vi, é baseado em apócrifos. Mas o peso mesmo é porque a igreja, o Papa, decidiu aquilo ali, emitiu aquele decreto ali, aquela bula, aquele ensinamento, e a base é essa. Eles não mostram o cânon. Nós temos o cânon aqui hebraico e o protestante, o cânon bíblico. Eles não abrem na Bíblia onde é que está purgatório. Porque a ideia do purgatório é que a salvação meritória é que você vai expiar uma parte dos seus pecados, ou seja, você ainda tem uma dívidazinha que sobrou, e aí você mesmo vai pagar aquela parte. Isso vai contra a eficácia do sacrifício do sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus não foi eficaz, não cobriu todo o meu pecado. Então você vai lá passar milhões de anos no purgatório até você completar ali a satisfação daquela justiça. E Jesus é a cruz. Então isso é antibíblico, né? E não é baseado nas Escrituras, de modo algum. E o sono da alma não é isso, que a pessoa fica dormindo, ela fica esperando para poder ter a consumação. E o purgatório não. Ele diz que a pessoa está lá e vai passar milhões de eras, dependendo do tanto de pecado, aí depois ela vai para o céu. Ela vai sair dessa condição para ir para o céu, para o estado eterno. Então isso não tem base bíblica alguma, né? Raimundão. Depois a irmã Terezinha também. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E nós temos essa conjugação de espírito e alma, ou só alma, porque ou vê se dá a mesma extensão no espírito e alma. Para nós só é duas partes, uma material e uma imaterial. Nós não somos tricotomistas, nós somos dicotomistas, acho que é esse o termo, né? Dicotomista, né? Então, assim, nós cremos que tem duas partes, os reformados protestantes. Porque o tricotomista, ele vai pegar alguns versículos que falam de corpo, alma e espírito. Só que isso é uma maneira de falar, de ênfase. São ênfases que Paulo diz na Bíblia. Então,
Nós cremos que tem duas partes. Quando Deus criou o homem, fez o corpo do pó da terra e soprou o espírito. Então tem uma parte material e uma espiritual, que é, a gente às vezes fala a palavra alma ou espírito, mas é a mesma palavra, a mesma coisa, usando duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então são duas partes para nós. Okay? Irmã Terezinha? Sim. Isso, aquela passagem do Lázaro, eu até tenho que dar uma pesquisada para a gente, porque assim, alguns dizem que, embora assim, é uma história que usa imagens bem vívidas, né? Mas alguns acham que é uma parábola, que tem elementos ali para a gente, ou seja, não seria algo literal, mas que transmite uma mensagem, né? E teria que a gente parar para analisar ali o texto. O fato é que há vários pontos ali que a gente concorda, que está falando do estado após a morte, né, que há consciência. Agora, quem está lá embaixo, na parte, os ímpios, conseguem mesmo conversar com quem está... Ou Jesus usou aquilo ali para ilustrar, para a gente entender, porque há um abismo, né? Então, assim, há a linguagem de que está em trevas, né, quem está lá. Então, assim, é necessário ver. Agora, consciência, acho que essa passagem assim, dá para usar, eu creio que dá para usar como base para dizer que tem consciência. Mas aquele texto de Apocalipse, para mim, ele é muito forte, né, quando ele diz que o pessoal fica lá clamando, até quando, Senhor, não julgarás e tudo. Então, qual é o versículo do sono da alma? Né? Não vejo. Qual é? Onde é que está? Que diz que vai dormir. Onde é que eles tiram isso? Não faço ideia, não vejo. Lendo a Bíblia, não consigo perceber isso. Agora, quem está lá vai estar tranquilo, vai estar em paz, né, com Deus. Sim, minha irmã Mônica. Sim, nós deveríamos, assim, em algum momento, ter um estudo sobre as visões escatológicas, né? Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, a questão aí dos dispensacionalistas, porque para poder mostrar para os irmãos cada interpretação da escatologia, porque assim, para nós, esse milênio, aí a ideia do milênio, quando é o milênio, porque tem um pessoal que é o pré-milenista, tanto o pré-milenista histórico quanto o dispensacionalista, que eles creem que na volta de Cristo vai ter um reino na terra literal de 1000 anos. E aí eles creem que depois desse tempo, aí Satanás vai ser solto para tentar as nações, Jesus vai ter uma guerra lá do Armagedon, e aí que depois que acaba tudo e vai vir o estado eterno. Para nós, em geral, né, nós somos amilenistas, então nós cremos que o milênio, esse 1000 anos, ele é figurado. Então, Cristo, quando ascendeu aos céus e sentou à destra do Pai, ele já está reinando. Então, nós já estamos vivendo o milênio aqui. E essa prisão de Satanás é porque, imagine o Antigo Testamento. Quem era crente no Antigo Testamento? Um grupo mínimo, o judeu. Quem é o judeu? Olha o tamanho da terra. Quem é o judeu? Então, Satanás enganava as nações. Quando vem o Evangelho, Jesus amarra o diabo. O que ele diz? Que você não entra na casa do valente sem antes amarrar o valente. E aí você saqueia a casa do valente. Então, as pessoas estão todas no inferno quando elas não se convertem, quando elas não são crentes. Então, Satanás, ele exercia um grande poder em toda a terra, mantendo as pessoas nas trevas, na ilusão, no engano. Agora, na era do Novo Testamento, quando Cristo vem, o Evangelho é pregado às nações e Satanás não consegue impedir. Ele não consegue impedir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente imagina, sabe como é que a gente imagina isso? As portas do inferno não prevalecendo contra a igreja? A igreja aqui, tipo um castelo, aí o inferno tentando entrar nesse castelo, arrombando as portas da igreja, invadindo a igreja, né? Não, as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, é a igreja que está saqueando o inferno. As portas do inferno não é a igreja com a pregação do Evangelho. Satanás está tentando cegar os incrédulos, mas não consegue.
Ele está amarrado, ele está o quê? Limitado. Ele é limitado. É como Lutero dizia, né? O diabo, além de Lutero dizer que era o diabo de Deus, mas ele é como o cão na coleira de Deus. Ele está preso. Só que a coleira é grande, né? Dizer que a coleira é grande. Então, você tem que ter cuidado com essa ideia, porque a coleira é grande. Então, assim, ele está limitado, mas não quer dizer que ele está totalmente sem poder e que ele está enganando pessoas e tudo. Mas comparando o Novo Testamento com o Antigo Testamento, comparando a quantidade de pessoas que eram enganadas, que morreram sem Cristo, morreram nas trevas, naquele período antigo, com o momento que vivemos, é muito mais. O inferno está sendo saqueado muito na era da igreja, né? Então, por mais que a gente olhe, poxa, parece que não, parece que é pouco, mas comparativamente é muito maior o que tem feito. Então, nós interpretamos essa ideia de Satanás aí nesse sentido. Então, nós já estamos vivendo num período em que Satanás está limitado aí na sua esfera de ação, comparando, então, com essa ideia que era ali do antigo. Agora, isso aí, irmãos, nós precisaríamos de estudar escatologia e tentar explicar cada coisa dessa para entender como é que a nossa igreja pensa, né, com relação à visão escatológica, certo? Mas só para concluir, lá em Apocalipse 7, então, voltando aí, 7,15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e tal, etc. E tem outro texto, acho que não é isso. Depois eu trago aqui outro texto que fala, acho que em Apocalipse também, deles clamando lá pela justiça de Deus, né? Pelos que os martirizaram. Ok, vamos orar então para concluir. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque podemos desfrutar da Tua presença, nos aquietar nesse dia e meditar nas coisas do alto, no Teu reino. Aquilo que o Senhor já começou a fazer em nós no dia da nossa conversão, quando nos regenerou, nos deu uma nova vida. Nós ressuscitamos com Cristo quando cremos espiritualmente. E agora vivemos com Cristo e esperamos a consumação dessa salvação na volta do Senhor, se é que vamos experimentar a morte ou não, mas nós já vivemos à luz desse reino presente, já está presente o Teu reino entre nós, dentro de nós, e o Senhor vai cumprir cabalmente, ó Pai, todo o Teu plano. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos santifica, nos dá a entender essas verdades e viver de acordo com elas, e santifica o Teu povo, livra do mal, do maligno, das tentações, ó Pai. Assim, abençoa todo esse dia, nos dá a meditar nestas coisas, e nos traz à noite para o culto público, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós nos alegramos com a presença de nossa irmã Terezinha, e também avisar os irmãos que eu recebi um convite da igreja de Pojuca, mas houve uma confusão lá, o pastor queria pregar lá, e ficou para outra oportunidade a minha ida lá para Pojuca, então hoje à noite eu estarei aqui pregando normalmente, ok? Então, orem pelo trabalho lá, né? Em outro momento a gente vai lá visitar, né? Uma igreja presbiteriana que era uma congregação, acho que foi organizada a igreja, aparentemente, mas eu ainda não tenho muita informação sobre esse trabalho ali em Pojuca. Outro aviso, lembretes, os nossos presbíteros estão viajando, o presbítero Isvanildo mandou mensagem que está em Camaçari, não sei se vem à noite, o presbítero Marcos também está fazendo um tratamento de saúde, e Romeu não está viajando, mas por algum motivo não está aqui, mas eu creio que estaremos juntos à noite então todos. Ok? Vamos em paz, um bom dia a todos. Amém.